Minhas irmãs e irmãs de Ideal Espírita, boa noite. Boa noite. E que a paz do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver, a nos dar o seu amor e a sua eterna sabedoria. E é sobre o amor e a sabedoria do Cristo que iremos falar nesta noite. Pois o tema que nós falaremos tem título e subtítulo. Falaremos de um capítulo do Evangelho que se intitula Não coloqueis a candeia por sob o alqueire. E o subtítulo é Porque Jesus ensinava através de parábolas. Começamos a dizer que Jesus ensinava através de parábolas, pois era a melhor forma, uma forma lúdica que ele tinha para as pessoas da época, que tinha uma cultura muito mais rudimentar, para que elas pudessem entender através dessas chamadas parábolas, que nada mais eram do que histórias que ele criava, ou o que acontecia, pois ele não perdia uma situação para ensinar, e estas formas dele ensinar, chamadas parábolas, era uma forma onde as pessoas entendiam. Pasmem, passado 2000 anos as pessoas ainda quebram a cabeça e não entendem. Porque mesmo passado todo esse tempo, nós nos desenvolvemos na tecnologia, nós nos desenvolvemos intelectualmente, nós nos desenvolvemos em todos os sentidos, mas ainda assim não entendemos as questões colocadas pelo Cristo. Nós batemos cabeça e nós interpretamos erroneamente ou nos deixamos levar por interpretações que na realidade são feitas de forma errônea, equivocada, mas muitas vezes conveniente. Portanto, há necessidade do conhecimento. E é onde entraremos no capítulo que iremos falar sobre o tema, que é não coloqueis a candeia por sob o alqueire. Expliquemos. Candeia era uma espécie de lamparina. Digamos que seria uma rudimentar, uma das primeiras lamparinas que foram criadas. Era um objeto extremamente simples. Era uma tigelinha feita de barro, na ponta havia um pavio e ela era embebecida de azeite. Então acendia-se o pavio e iluminava. Era a tataravó das nossas lâmpadas ou das nossas lanternas. Alqueire, que na nossa linguagem, no nosso português, é uma medida agrária, na época era um tipo de mesa alta e muito grossa, onde a candeia deveria ser posta, obviamente, por cima dele. Ao dizer, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, está dizendo que nós não podemos omitir a luz, pois se a candeia ficar embaixo desta tábua, desta mesa, se a candeia ficar ali, ela não vai então iluminar, ela não vai trazer a claridade, não faria sentido. Seria então uma forma equivocada de usá-la. Ela só tem sentido se for para clarear. E quanto mais alta for essa lamparina, essa candeia, mais claro e mais pessoas terão a vantagem de estar na claridade. É aí onde Jesus usa esta metáfora, ou então esse tipo de linguagem para explicar que nós temos que distribuir a luz do conhecimento para o maior número de pessoas. A doutrina espírita não é uma doutrina de salvação única, de salvação pessoal, mas uma doutrina de salvação coletiva. E quando nós dizemos salvação, não estamos falando do dia de julgamento que Jesus vai chegar, ficar numa cadeira e você vai para o céu e você não vai, espírita então não vai mesmo, porque segundo dizem nós não somos cristãos. Não é isso. Nós dizemos salvação seria a evolução,
a situação ou a forma sine qua non, a única forma de poder passar por cada existência sem necessariamente sofrer. E nós conseguimos isso através do conhecimento e do amor. Existem duas coisas que não podem ser escondidas, pois senão não terão valia: amor e conhecimento. Se nós guardarmos para nós amor e conhecimento, ele de nada valerá. Nada vai ter de útil. Portanto, nós temos que espalhar para o maior número de pessoas o amor e o conhecimento. Pois esta era a proposta do Cristo. Cristo não veio para salvar aqueles que apenas acreditavam em suas palavras. Ele veio trazer uma proposta de mudança comportamental. Mas até hoje ainda se vê o Cristo como alguém, ou como algo, ou como um espírito que veio para nos livrar dos nossos problemas, nos dar alguns prêmios, nos dar alguns presentes. Nós vemos e precisamos desconstruir esta imagem desse Cristo que nós viremos pedintes e passamos a ser então seguidores do Cristo. Ser seguidor do Cristo é diferente do que ajoelhar e ficar: Pai, me ajuda, Senhor Jesus, me arruma um emprego, me tira dessa doença, me tira desse casamento, ou me põe nesse casamento, me faça alguma coisa, me ajuda. Cristo não veio para resolver os problemas das pessoas, tampouco está hoje entre nós para resolver os nossos problemas, que vêm para que nós possamos ressignificá-los. Os problemas não vêm na nossa vida por castigo divino. E esta desconstrução que nós precisamos ter desse Deus de Moisés, desse Deus mosaico, que ajuda uns, prejudica outros, aqueles que são bonzinhos ganham as coisas, aqueles que são ruinzinhos vão para o inferno, é aquele Deus que destrói, ou aquele Jesus que quando vai com a cara de alguém, dá carro, dá presentes, e a pessoa coloca lá: presente de Deus, o presente de Jesus, Jesus me deu isso de presente, salve o rei. Vamos imaginar que na época as pessoas procurassem então Jesus e depois saíssem com seus camelos, seus burricos ou as carroças com a etiqueta presente de Jesus. Não teria cabimento. Não é esse o Jesus que nós procuramos nos nossos corações. Não é esse o Jesus que nós vamos encontrar nas casas espíritas, porque as casas espíritas não promovem milagres. Aqueles que acreditam em milagres não acreditam em um Deus justo, pois milagre parte do princípio de que uns podem receber, outros não. Se nós entendemos que há um Deus que é justo e bom com todos, todos vão receber ou não aquilo que merecem, cada um segundo as suas obras. Esta era a proposta do Cristo, era uma proposta que ainda existe hoje. Hoje, talvez, nunca em toda a nossa história, nós tivemos tantas casas cristãs, prometendo de tudo. Cristo, ou Jesus, virou hoje um popstar. Se Jesus voltasse à Terra fisicamente, as pessoas iam procurar para pedir as coisas e tirar selfie com ele. Iam todo mundo abraçar Jesus, tirar selfie e depois postar: tá vendo? Eu estava do lado do homem, eu vou ser ajudado. Então nós percebemos que na época, quando Jesus andava sobre a terra, em forma física, em forma de ser humano, acontecia a mesma coisa. Milhares de pessoas procuravam o Cristo, mas poucos seguiam. Aliás, quem seguiu o Cristo dava para contar um pouquinho mais do que nos dedos. Eram 12. Porque ninguém seguia o Cristo. As pessoas procuravam o Cristo como procuram hoje, para resolver os seus problemas. Problemas que devem ser e precisam ser ressignificados. As doenças que nos afligem,
o desemprego, os problemas financeiros, a nossa situação de um modo geral, os nossos defeitos que nos causam problemas causados, obviamente, por nós mesmos, devem ser resolvidos por nós e não por um Jesus milagreiro. E quem disse isso? O próprio Cristo. Pois ele dizia: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta para isso ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Na maior parte de nós não temos fé, nós temos necessidade. Ao sairmos de casa numa noite relativamente fria e aconchegante, se nós não tivéssemos problemas, se as coisas estivessem todas perfeitas, duvido que as pessoas sairiam de casa. E as desculpas não faltam. Eu até gosto de ir no centro, mas hoje não dá. Está muito frio. E às vezes o palestrante é chato, demora. E também as coisas não mudam. Eu estou indo lá no centro tem 10 anos e as coisas estão a mesma coisa. Porque não se procura pela fé, procura-se pela lei do menor esforço. Eu quero ir, entrar naquela salinha, sair dali com a conta bancária no azul, com as minhas doenças saradas e com umas 3 ou 4 propostas de emprego todas feitas. Afinal de contas, Jesus prometeu facilidades. Não, Jesus não prometeu facilidades. O Cristo, ao estar na terra, veio como um salvador espiritual, não como um salvador material. E pagou o preço por isso. Porque, da mesma forma que ele é mal interpretado hoje, também era em sua época. Não pensem que o Evangelho do Cristo, onde ele saiu e pregou durante os últimos 3, 4 anos de sua pouca existência, porque a sua existência física aqui na Terra durou em torno, sem polêmicas, mas 34, 35 anos, 33 anos, é variável esse tanto. Mas, durante esse pequeno período de existência, seus ensinamentos foram tão fortes e tão significativos que o próprio mundo se dividiu em antes e depois de Cristo. Vejam então a potência de suas palavras e de sua sabedoria. Em nenhum momento o Cristo se colocou acima dos outros. Hoje muitos colocam: eu trabalho em nome do Rei Jesus. Já porque, principalmente aqui no Brasil, existem muitos títulos. Então, título de príncipe, título de rei, título de honoris causa. Então, coloca-se títulos. Jesus é o rei. Ele disse que o reino dele não era deste mundo. Palavras dele. Ao ser questionado: onde está o seu reino? Meu reino não é deste mundo. Pois se fosse, meus súditos estariam aqui me defendendo. Vejam, em nenhum momento ele se coloca como um rei a ser seguido. Aliás, assim como a doutrina espírita não procura prosélitos, o Cristo não procurava seguidores. Ao contrário, os espíritas não saem por aí com o evangelho debaixo do braço, pegando as pessoas e dizendo: seja espírita. Afinal de contas, Chico Xavier é espírita, um homem tão bonzinho. Divaldo é espírita, seja espírita, porque a salvação é ser espírita. Ao contrário, tem gente que nem comenta que é espírita, que é para não arrumar encrenca no meio em que vive, até omite. Vejam, o Cristo não saía dizendo de porta em porta: me sigam, eu vou te levar aos prazeres eternos da carne. Não. Quando procuravam, aliás, conta-se uma história de um rapaz que o procurou para segui-lo e ele disse: para me seguir você vai ter que se despojar de tudo que você tem, tudo que for material, inclusive daquilo que te apega, tua família, seus pais, seus irmãos. Ah, mas tudo isso, tudo isso, andar comigo não vai ser fácil não. Eu prometo uma vida eterna, mas essa vida é uma vida espiritual. Aí o rapaz, bom, pensando bem, não vou, é melhor sair, é legal, eu te vejo de longe, admiro, mas para mim não dá, largar tudo não é fácil. E o que ele pede de nós hoje? Ele pede apenas que nós larguemos os apegos que nós temos. E os apegos que nós temos são muitos, inclusive os nossos vícios. É claro que nesta casa não é o caso,
Mas existem muitos espíritas que fazem fofoca. Tem espírita que gosta de falar dos outros, tem espírita que gosta das coisas místicas. Quantas pessoas não vêm dentro das casas espíritas esperando as cadeiras girarem, o médium receber alguma coisa, entrar naquela salinha e blum, ter uma luz e falar, não, ali está bombando. Mas quando chegam ver que escutam música clássica, escutam palavras bonitas que a nossa irmã nos deu, vão entrar naquela sala e vão receber passes magnéticos de trabalhadores, não de milagreiros. Não desses falsos missionários que estão por aí vendendo facilidades. Eles criam dificuldades, mostram uma vida extremamente difícil para vender facilidades. Nas casas espíritas o que nós vemos são isso, são colaboradores. Ninguém vai pensar que vai entrar naquela sala como se fosse Fernandinho Beiramar e sair um Chico Xavier. Ninguém. A coisa é passo a passo. Mas nós hoje, mais do que qualquer época, queremos os tais do milagre fast food. A coisa rápida. Eu quero é para ontem. Eu quero é tomar um passe, tomar aquela aguinha e já sair com todos os meus problemas resolvidos. Na casa espírita não dá. Não vai acontecer isso. E ninguém é enganado com isso. Nós deixamos claros que a ideia que o Cristo nos trouxe era sabedoria. E Ele nos ensina de tal forma. A sabedoria é libertadora. Porque nós precisamos ter sabedoria? Porque ela nos liberta. Quem disse isso? O próprio Cristo. Conheça a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, muitas vezes ela é dolorosa. Muitas vezes a verdade, ela vai nos esclarecer coisas que nós não gostaríamos. Descobrimos que fomos traídos, ou de forma conjugal, ou de forma de algum amigo, traído por um vizinho, traído por um sócio. Nós descobrimos às vezes coisas em nós mesmos que nós não gostamos. A verdade se revela. É dolorida? É, mas é salutar. Porque a partir daquele momento você não vai se deixar mais enganar. Você vai ter então subsídios para poder enfrentar os problemas que podem vir surgir na sua vida. E eles vão surgir. Porque são através deles que nos move a sair de nossas casas para vir ouvir as palavras do Cristo, que não vai voltar para a terra. Palavras dele. Cristo nunca falou, espera que um dia eu vou chegar lá e aí vocês vão ver, vocês me chicotearam, me venderam, me traíram, falavam que não me conhecia, guardei o nome de um por um, deixa eu voltar. Jesus não vai voltar para a terra para se vingar de ninguém, por um simples fato, ele nunca saiu daqui. Jesus é o governador do planeta, Jesus governa o planeta Terra. E por que ele disse que nunca sairia daqui? Porque certa vez um dos seus apóstolos, ao dizer, mestre, o que faremos na sua ausência? Ele disse, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu me farei presente. É onde nós estamos fazendo isso aqui agora. Portanto, o Cristo está presente entre nós, presente espiritualmente através da sua sabedoria. E essa sabedoria ninguém vai tirar de nós. Amor e sabedoria é algo que você pode dividir à vontade, que não vai faltar. Aliás, esta é a ideia da metáfora. Levar luz, levar esclarecimento, tornar claro. É da onde vem a palavra tornar claro, esclarecer. A função da lamparina, a função daquela lanterna rústica era trazer a claridade para o maior número de pessoas. Portanto, a doutrina espírita, assim como os ensinamentos do Cristo, não foram feitas para intelectuais, pensadores, para aqueles filósofos. Não, são doutrinas simples. Dentro das casas espíritas, ou dentro da doutrina espírita, não tem nada místico, não tem nada sobrenatural, tudo é natural. Dentro das palavras do Cristo, emanava-se o amor,
e não a prepotência. Vejam só, a sua potência energética era tão grande que houve aquele caso muito conhecido da mulher hemorrágica. Se uma mulher hoje passa por problemas hemorrágicos e sofre muito, calculemos há 2000 anos atrás, sem recursos médicos, onde no próprio primeiro evangelho, no evangelho antigo, colocava que se a mulher estivesse hemorrágica, ela nem poderia sair de casa, tamanho era o preconceito. Em um lugar extremamente árido, durante 16 anos, gente, ninguém aguentaria, porque qualquer um que chega no médico, principalmente homem não aguenta dor, mulher até que aguenta. Mas se nós dependêssemos dos homens para parir, a humanidade estaria morta, porque o homem não aguenta dor. Aguenta força, aguenta peso, mas não aguenta dor. Reclama pra caramba. Mas mulher aguentou. E ela atravessou o deserto e foi procurar então aquele jovem Messias. Mas era tanta gente bajulando o Cristo, como acontece hoje em dia. Nós vemos não seguidores, bajuladores do Cristo, querendo alguma coisa do Cristo, como se o Cristo fosse um político. Jesus, não esqueça de mim, olha que eu fiz o bem, olha que eu levei cesta básica, olha que eu ajudei um semelhante, tá lá, hein, eu dei uma força, tá frio, eu levei uma blusa, né? Não esquece de mim, estou aqui. Nós víamos também na época bajuladores, milhares de pessoas. Dizemos isso por quê? Porque na hora que as coisas ficaram ruins para ele, ninguém queria estar perto. Até mesmo aqueles que andavam junto diziam até que nem conheciam ele. Mas estava todo mundo lá, querendo tocar no Cristo, querendo encostar nele, pegar então os milagres dele. Essa moça, com muito sofrimento, sequer encostou no Cristo, apenas em suas vestes. Mas ao tocar em suas vestes, vejam a potência da energia eletromagnética. Ele sentiu e olhou para os seus discípulos e perguntou: alguém me tocou? Os discípulos falaram: mestre, tem uns 500 aqui, todo mundo te tocou. Não, mas esse que me tocou foi alguém de virtude, porque ele sentiu que foi puxado dele uma energia diferente dos outros, que só queriam, só pediam, mas não de alguém que tinha confiança, que tinha fé, que tinha muito mais do que esta fé colocada para fora, essa fé de bagunça, essa fé de berrar como se Jesus fosse surdo, Deus fosse surdo. Era uma fé inabalável, daquela que tinha certeza. Ela não encostou nele, em si, em suas vestes. Daqui a pouco ele olha para trás, abre-se aquele clarão. Esta mulher vem de joelhos, sarada, curada, ao beijar as suas mãos. E qual foi a resposta do mestre? Levanta-te, mulher, eu não te curei, a tua fé te curou. Isso é uma das maiores provas de humildade e uma das maiores provas que Cristo veio para nos ensinar, não veio para resolver problemas. Ela confiou, ela saiu de casa, atravessou o deserto com todas as dificuldades possíveis, lembrando que deve ser há 2000 anos uma mulher com 16 anos de hemorragia, como ela devia estar fisicamente, e ela foi curada através do quê? Do milagre dele. Ele olhou, mandou um raio, ou então passou uma toalha, ou jogou uma água fluidificada? Não, ela recebeu e puxou dele. É o mesmo processo, ou o mesmo princípio que nós temos que ter ao entrarmos na sala de passe. É entender que quem está dando passe não está sendo ali um milagreiro. Depende de quem é receptivo àquilo que está recolhendo. Ela foi receptiva às energias eletromagnéticas desse inabalável mestre. Assim como nós, ao sentarmos naquela cadeira, temos que estar receptivos e não ficarmos pensando: nossa, está frio, hein? Xia, a hora de eu sair está escuro. Será que eu deixei a panela no fogo? Será que eu deixei a geladeira aberta? Amanhã eu tenho que pagar uma conta. E a pessoa então cria um bloqueio, uma blindagem, e é claro, o passe não é absorvido. Aí sai, passa um tempo, começa a falar mal do centro.
aquele centro não funciona, tem que ir um mais forte, porque eu vou lá e não está adiantando nada. Mas ao sentar, vamos pensar no Cristo, vamos pensar em nós como também filhos do mesmo Deus. Porque quando nós voltamos o nosso pensamento ao Cristo, e quando nós deixamos de focar apenas nos nossos problemas, eles passam então a ser menores. Mas quando nós focamos demais nos nossos problemas, eles criam então uma superdimensão. Eles se superdimensionam. Aquilo que era uma dorzinha passa a ser então a minha dor. Aquela enxaqueca, como você está? Eu estou com a minha enxaqueca, e já pega para ele. Já está, é dele, é dela, aquela dor na perna, aquela dor na coluna, aquele problema com o marido, aquela coisa. Nós temos que entender que nós podemos fazer o nosso milagre a partir do momento em que nós nos esclarecermos e dos nossos olhos saírem as luzes. Determinada vez, conta-se que Jesus estava andando com os seus discípulos e passaram por uma estrada onde havia um cheiro horrível, um cheiro fétido. E havia então um cachorro já em estado de decomposição, ele já estava morto há muitos dias. Os judeus tinham por costume, ao passar em qualquer coisa que eles consideravam impuras, eles usavam uma expressão chamada rasca, que é em hebraico o mesmo que nojo, nojento, e cuspiam. Então, ao passar do lado desse cadáver, desse animal que estava em putrefação, eles falavam asca e cuspiam. Todos fizeram isso, exceto Jesus. Quando um de seus discípulos olhou, quem estava lá ajoelhado do lado daquele cadáver que estava em decomposição? Jesus. E um dos seus discípulos disse: Mestre, sai daí, o senhor está ficando louco, o cheiro está horrível. Esse cadáver está em decomposição, é um ser impuro. Então Jesus olhou bem, olhou aos seus discípulos e disse: ele pode até estar apodrecendo, mas que belo sorriso ele deveria ter. Seus dentes são perfeitos. E vendo aqui a sua espinha dorsal, dá para se notar que era um animal de uma belíssima linhagem. Hoje não mais, mas já foi sim um belo animal. Então os discípulos esperaram mais aquela oportunidade de ensinamento do Cristo, que ao se levantar disse: quando seus olhos forem luz, tudo que verão serão luz, e tudo que sairá do seu corpo será luz divina. Quando seus olhos forem trevas, tudo que verão serão trevas, e do seu corpo sairão trevas. Nós devemos ver luz, que os nossos olhos possam, assim como do Cristo, emanar luz, luz a todos que chegarem perto de nós. Que os nossos problemas passem a ser então iluminados pelo nosso espírito que está esclarecido, que está luminoso pelas palavras e pelo ensinamento deste divino Mestre. Não vamos nos esquecer nunca, quando os nossos olhos forem luz, tudo que nós veremos então será luz. Isso vai fazer a nós um convite a parar de reclamar, a parar de praguejar, a parar então de ver o lado bom, o mal das coisas e passar a ver que aquilo que aconteceu, embora não seja o que nós queríamos, mas é o que nós estávamos precisando. Então nós precisamos, acima de tudo, ressignificar as coisas que nos desagradam, as adversidades, aquelas coisas que nós não queríamos, mas justo agora que eu aposentei, me vem esse diagnóstico de doença, agora que eu estou legal, me vem essa situação, agora é só a gente não olhar mais por esse lado. Não é nos enganar, ao contrário, levar a luz, pois o Cristo não veio
para nós para trazer uma promessa de uma falsa vida. Ele veio e deixou claro, a felicidade não é deste mundo, mas não quis dizer que nós devemos ser infelizes, mas entender que essa felicidade que nós buscamos não é a felicidade eterna. A felicidade está naquilo que vai passar por ao eterno, que é o nosso espírito. Este nosso corpo não vai durar muito tempo, vai ter que ser trocado. Portanto, nós não podemos nos julgar nem maiores e nem menores do que os outros. Muitas vezes nós nos iludimos achando que nós somos melhores. Muitas pessoas entram no centro espírita e às vezes não querem fazer um trabalho de colocar uma aguinha, de colocar uma cadeira. Não, eu quero ser palestrante. Palestrante é um ser iluminado, é um sábio. Mal sabem o que o palestrante passa. Eu quero ser diretor da casa espírita. Ninguém imagina as perseguições espirituais que um palestrante, que um trabalhador, que um diretor de uma casa espírita sofre. Portanto, que nós possamos, dentro do nosso possível, fazer sempre melhor, levando sempre a luz divina que o Mestre nos acendeu e que está em nosso coração e que é colocado através dos nossos olhos. Quando os nossos olhos forem luz, tudo que emanaremos então do nosso corpo será luz. Nós estamos agradecidos pela dádiva de poder estar nesta casa de oração, nesta casa de bênção, e dar por encerrada a nossa palestra e pedir para que todos nos acompanhem com a oração deixada pelo Cristo. Mas, como nós fazemos sempre, desta vez pediremos para que nos acompanhem apenas em pensamento, pois este mantra maravilhoso, esse conjunto de palavras e de frases tão sábias, muitas vezes é dita de forma mecânica, de forma decorada, e as pessoas estão lá falando e às vezes nem esquecem na hora que tem que acabar, só lembra quando fala amém, aí acaba. Portanto, o que nós pedimos? Para que me acompanhem, mas que sintam cada um, assim como seus mentores espirituais sintam, quando Jesus foi convidado por um dos seus discípulos a nos ensinar a orar. Então ele começa a nos dizer: Pai nosso que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, mas nos dai o suficiente para que possamos repartir com o nosso irmão. Pai, perdoa as nossas ofensas, mas nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra contra o que de mal vier, porque está em Ti o poder, o reino e a glória. Que todos possam continuar nesta sintonia magnética, que todos possam sentir as vibrações maravilhosas dos espíritos trabalhadores desta casa e de seus espíritos pessoais. Boa noite e muita paz a todos. Graças a Deus.